Atos 2:17. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer, porque é importante, para que não fique nenhuma dúvida e você não ache que eu sou herege, tá? Atos 2:17. Então eu vou explicar alguns pontos que talvez você não ouviu, e eu queria que você tivesse bastante atenção àquilo que eu vou ensinar nessa manhã. Olha aqui para mim. Todos encontraram? Quando você lê a palavra de Deus, principalmente Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos, você percebe ali, as pregações de Jesus eram por que modo, irmãos? De que jeito Jesus pregava? Parábolas. Os ensinamentos de Jesus eram por parábolas. Então o semeador saiu a semear, isso era uma pregação. Ele fazia as suas ministrações em uma linguagem que o povo entendia. Sim ou não? Beleza. A forma de pregar, de ensino, era baseada nesse sentido. Depois que Jesus foi assunto aos céus, partiu para sentar à destra do Pai, os seus discípulos, que são apóstolos, né? Discípulos e apóstolos são parecidos. A diferença é que discípulo é aquele que segue e o apóstolo é aquele que propaga, aquele que prega, aquele que ensina. Mas no final, quem é discípulo também é apóstolo. Não necessariamente o inverso, mas discípulo, não, apóstolo é discípulo, o inverso não. O que acontece é que os outros ficaram para poder propagar as boas novas, não é isso? Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê será salvo e quem não crê vai ser condenado? Sim ou não? Esse é o ensinamento que é deixado. E aí o que acontece? Os apóstolos começam a testificar atos que aconteceram com Cristo aqui na terra ainda, né? E como é que funcionava a pregação dos apóstolos? Atos capítulo 2, versículo aí de número 14, 16, 14, 17, você percebe a primeira pregação aí de Pedro, e olha como foi a pregação de Pedro. Acompanha comigo aqui no telão, ou na sua Bíblia de preferência. Então Pedro, depois da descida do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desce, então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e preste atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por quem, queridos? Vocês têm que me ajudar. Por meio de quem? Do profeta Joel. Aqui agora eu começo a pregar. A pregação de Pedro é isso aqui, ó. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, enfim. Ele começa a citar textos bíblicos de profetas antigos. No versículo aí de número 25, o texto fala assim: porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, citando aqui Salmos. Então você percebe que a pregação dos apóstolos aqui, eram citando pregações, era citando textos bíblicos, de profetas como Isaías, Jeremias. Ficou claro isso? Amém? E aí o que acontece? Quando os gregos vão se convertendo, porque os gregos são os pensadores até hoje, todo pensamento é grego, inclusive a língua principal de organização é grega, tudo é grego. Você percebe que os gregos começaram a se converter e foram introduzindo o pensamento grego nos ensinos também. De que forma? A didática mudou. Não preparavam esboços. Primeiro Jesus começa a pregar por parábolas, depois Pedro começa a citar versículos bíblicos, e quando os gregos se convertem, há agora uma visão um pouco diferente. Eles tinham uma preparação do que iria ser trabalhado. Quem está me entendendo? Então chegavam em casa, sentavam, notavam, estudavam. Com base em que tem isso aqui? Shakespeare.
As peças de Shakespeare é como? Escrita, tudo escrito. A apresentação acontece, mas tudo é escrito. Os gregos faziam isso. E aí o que acontece? Foi mudando a forma de pregação. Não mudou os marcos antigos. A pregação continua sendo o quê? Bíblia. Mas a forma de ensino foi evoluindo. Sim ou não? Sim ou não, meus amados? Foi evoluindo. Se eu chegasse aqui hoje, na igreja, e começasse a ler com vocês apenas os salmos, ou citar apenas versículos, com certeza, vocês pensariam, o pastor não preparou nada. Está só enrolando aí. Por quê? Porque a forma mudou. Porque o jeito hoje mudou. A linguagem hoje mudou. Houve uma evolução no ensino. Então o que acontece? Pedro está pregando Bíblia, e o que acontece nesse contexto aqui? Quantos são convertidos? 3.000 se convertem com a citação de Pedro referindo a textos bíblicos. É um pouco meio sem pé sem cabeça, mas para aquela realidade é o que precisava. Deu para entender? Era o que havia de necessidade. Perfeito. Hoje, depois que os gregos começaram a introduzir o ensino, a pegada mudou. Hoje o ensino, tanto na escola, ele é didático, sim ou não? Tem uma matéria para ser seguida, tem uma noção, tem que ter começo, meio e fim. O Enem é como? De qualquer jeito? Não, tem que ter começo, meio e fim numa redação. E às vezes a gente escuta muito, principalmente ataque em relação ao meu pai e a mim, na internet, aqui mesmo na cidade, em relação à pregação, como pregar. Geralmente as pessoas que não pregam, elas sabem como pregam, como tem que fazer para poder pregar, o ensino, né? E elas vão te ensinar como é que tem que ser pregado. Não, a igreja tem que pregar só sobre salvação. A igreja, o pastor tem que falar só sobre a questão de ensino da Bíblia. E aí o que acontece que é justamente essa ideia, uma ideia de governo. Antigamente, não sei se você sabe, a política e o governo, eles andavam de que forma? Inimigas? Juntas. Houve uma separação entre a questão do poder de governo e a igreja. Para quê? Para enfraquecer esse elo. E criou-se uma ideia de que aqueles que professam a fé, ou falam sobre a fé, não podem opinar sobre política, não é isso? O negócio é só falar de Bíblia, salvação. E aí entra um detalhe: como é que você vai pregar salvação para quem já é salvo? É chover no molhado. Pregar salvação para um tanto de crente que conhece sobre salvação é a mesma coisa de jogar água onde não tem água. Não vai mudar muita coisa. É claro que, vez ou outra, nós precisamos trabalhar sobre a questão de salvação na igreja, porque tem um novo convertido que precisa ouvir a pregação do Evangelho. Mas fato é, ficar o tempo todo batendo só em salvação, pregando o texto que vai te levar só a questão da salvação e não a transformação, não é o intuito de Cristo. Toda a passagem da Bíblia, quando você observa, você vê que onde Jesus chegava, ele trazia salvação e libertação física e espiritual. Sim ou não? Trazia conhecimento às pessoas, e numa linguagem que aquele povo entendia. Porque o intuito da palavra de Deus não é uma linguagem angelical, é uma linguagem humana. Porque o intuito da palavra é trazer orientações para que humanos conheçam o verdadeiro Deus. Então o que acontece? Às vezes a gente escuta esse negócio, porque a pregação tem que ser só Bíblia. Aí eu queria citar alguns pontos para poder te orientar e te mostrar que é muito mais aprofundado e acaba sendo indouto quem diz isso. Vai comigo lá, por gentileza, em Provérbios 22, 17. Melhor, vai comigo em Atos 17, 27. Eu vou dar uma continuidade que eu comecei a pregar na quinta-feira. Atos 17, 27. Não, porque pastor tem que falar só sobre a questão de Bíblia. Não pode citar outras coisas. A pregação tem que ser só sobre salvação. Porque isso é pregação da palavra de Deus. Todos encontraram Atos 17?
versículo 27 diz o seguinte, Atos 17, 27, olha o que diz aí, vê o 27, para buscarem a Deus, se porventura, tateando o possa achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Versículo 28, leia assim comigo, 1, 2, 3, repete comigo, pois nele vivemos, mais forte, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa frase aqui já existia antes da Bíblia, e Paulo cita ela. Essa frase é de um filósofo chamado Epimênides, não é uma frase bíblica, de revelação bíblica, mas está aqui, é filosofia, e sendo citado na Bíblia. Epimênides foi que disse isso, relacionado ao seu próprio Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, vou te perguntar, isso aqui é revelação? Dói falar isso, né? É revelação? Estou te perguntando. Não, pois já existia. Essa fala, ela já existia. A continuidade do texto, versículo 2, como alguns dos poetas de vocês disseram. O que ele disse aí? Como alguns dos poetas. Os poetas faziam parte da Bíblia? Fazia, Karine? Pois como alguns dos poetas disseram, porque deles também somos geração. Essa outra frase é de Cleanto, é outro filósofo. Então Paulo cita duas colocações filosóficas aqui na Bíblia, uma de Epimênides, outra de Cleanto. Pode pesquisar que você vai ver, e aí alguém pode falar, não, mas pode ser que depois. Não, isso aqui é antes de Cristo, é antes da escritura da Bíblia, já existia esse pensamento aqui. Agora vai comigo em 1 Coríntios capítulo 15, 33. 1 Coríntios 15, vai colocando o nome dos autores aí em cima aí também, para você saber. 1 Coríntios 15, 33. Esse texto é um texto muito bonito. Bonito demais, não é? Eu gosto desse texto aqui. O que é que diz aí? Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Repete comigo, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa frase é de Menandro, Menandro que disse isso, e aí Paulo vem cá e cita em 1 Coríntios isso, outra frase filosófica de Menandro, e Paulo cita. Mais uma, Tito 1,12. Tito 1,12. Tito 1,12. Está perto aí de Filemão. Todos encontraram? Olha o que diz o texto aí. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse. Quem foi que disse? Um cretense. É de crente? De Creta. Foi um dos cretenses de Creta que disse. Disse o quê? São sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Essa frase também é de Epimênides, é uma frase filosófica, está aqui, e Paulo cita ela. Vamos para mais uma aqui, vai em Judas, perto de Apocalipse, Judas capítulo 1, versículo 14. Judas é antes de Apocalipse aí, só tem um capítulo só, ele é irmão de Jesus. Todos encontraram, queridos? Amém? Judas antes de Apocalipse aí, irmão de Jesus. Você sabia que a nossa Bíblia são 66 livros, né? E a católica difere da nossa porque tem 4 ou 5 a mais.
sendo, se eu não me engano, tem Enoque, sabedoria, tem Macabeus 1, Macabeus 2, e tem mais um que eu esqueci aqui, Judite. São 5. O nosso livro aqui, o nosso canon, são 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo, beleza? Leia comigo esse texto para você ver. Judas capítulo 1, versículo 14. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque. Tem alguma profecia de Enoque no Velho Testamento, lá em Gênesis, lá? Tem? Tem só mostrando Enoque sendo o quê? Pronto. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, olha a fala, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para converter todos os ímpios, e a respeito de todas as obras ímpias que praticam, e a respeito de todas as palavras insolenes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Essa passagem aqui, que está mencionada na Bíblia por Judas, está escrito no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, é um livro da época que Enoque escreveu. Não tem revelação nessa escrita de Enoque, e está escrito aqui. O que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver. Vai comigo agora em Provérbios, capítulo de número 22, 17. Todos esses pontos que eu te disse aqui são gregos, todos, até agora são gregos. Agora vem Salomão e introduz um outro pensamento que não é grego, e sim um pensamento egípcio, inclusive de um faraó. O que está escrito aí no versículo 17, na sua Bíblia em cima, como título preto aí? 30 provérbios de Salomão? De Davi? Não, dos sábios. Sábios esses que não são mencionados aqui. Agora 30 provérbios dos sábios que Salomão introduz na palavra de Deus. E aí entra um detalhe. Vamos dizer assim, 70% desses provérbios aqui introduzidos, para ficar bem claro, dos sábios, porque é mais de um sábio, a porcentagem maior dele é de um egípcio faraó chamado Amenópome. Amenópome é o nome dele. Inclusive, Amenópome escreve esses conselhos para o seu filho. Ele está orientando o filho dele. Tanto que quando você lê aqui, no comecinho do capítulo aqui, você percebe a orientação dele, parece um conselho de um pai para um filho. Então Salomão registra aqui escritos que já existiam e escritos egípcios. Eu sei que vocês estão com a mente bagunçada perguntando o porquê estou explicando isso aqui, e vou explicar agora o porquê estou dizendo isso. Isso aqui não anula a palavra de Deus e não anula o versículo que diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Ficou claro isso? Ficou claro? Mas isso comprova que Deus usa conhecimento tanto grego, egípcio, para poder trazer um ensinamento e uma linha corriqueira para que o seu povo possa entender. Quem está me entendendo? Ficou claro isso? Ficou claro, meus amados? Vocês estão assustados com isso aqui? Então está aqui, ensinamentos que não são, digamos assim, de revelação, porque já estavam escritos, mas que foram introduzidos no intuito de ensinar o povo uma direção certa. E aí o que acontece? Inclusive, o de Amenópole aí, você pega o livro lá, você vê que o capítulo aqui, ó, eu tenho aqui caso alguém precise, Provérbios 22, 17, é o mesmo de 3, 9. Ah tá, também o de Judas, né, falando sobre Enoque, você consegue encontrar a mesma passagem de Enoque, no livro de Enoque, no capítulo 1, deixa eu ver se é isso mesmo, Enoque capítulo 1, versículo, deixa eu conferir que eu anotei aqui na Bíblia. Você consegue encontrar o mesmo escrito em Judas, no livro de Enoque, no capítulo 1, versículo 9. Em outras versões, no capítulo 2, versículo 1. Você também consegue encontrar o que eu te disse de Provérbios aqui, em
O Provérbios 22, 17, 18, no livro de Amenópone, você encontra no capítulo 3, 9, o 22, 19 no 1, 7, o 22, 20 no 27, 7, 8, e assim por diante. Está tudo escrito lá. O que eu queria trabalhar com você? Dando continuidade que eu fiz na quinta-feira. Pegar o capítulo 22, que são 30 ensinamentos dos sábios, e trabalhar com vocês alguns ensinamentos práticos aqui. Amém? Eu já trabalhei na quinta-feira até o versículo aí, vou colocar até o versículo 6. Vamos ler comigo aí o versículo 6, 23, Provérbios 23, 6. Não coma o pão do invejoso, o resto eu trabalhei na quinta-feira, nem cobice os seus pratos deliciosos. Olha o versículo 7, repete assim comigo, porque como imagina, me ajuda gente, porque como imagina, em sua alma, assim ele é. Cara, esse ensinamento de Amenópone escrito aqui por Salomão, ele é riquíssimo, porque ele está dizendo assim, assim como você se enxerga, as coisas ao redor se tornarão também. Se eu me vejo como alguém derrotado, tudo que eu vou ver é derrota, o meu campo de visão vai ser aguçado para aquilo que eu enxergo. Quando esse cara escreve isso aqui, Salomão coloca, é porque tem um conhecimento que vale a pena ser mencionado. Como eu começo a enxergar as coisas, é como as coisas me tornarão, ou como as coisas acontecerão comigo, da perspectiva que eu enxergo. Se eu me vejo como alguém derrotado, eu não vou ter oportunidade mesmo não, porque tudo que eu vejo é derrota, eu não consigo nem ver oportunidade. Se eu me vejo como alguém fracassado, tudo que eu vejo é fracasso, eu vou ser colecionador de fracasso, e pode Deus querer me abençoar, mas aquela mente instaurada com esse pensamento, não vai mudar muita coisa não, porque assim como o homem imagina a sua alma, a alma é o quê? Mente, assim ele passa a ser. Tudo que você hoje conquistou, ou você está, é porque um dia a sua mente projetou para você chegar onde você está, sim ou não? Se eu quis ser um vendedor de carro, em algum momento eu vi a oportunidade de vender carro. Se eu quis mexer, por exemplo, com plantação, em algum momento eu vi uma oportunidade e me tornei essa pessoa, ou eu fiz esse ato por uma questão que eu imaginei como seria. Então, como eu imagino minha alma, assim eu passo a ser. Veja você como pequeno, e pequeno você vai ser. Ah, mas os meus pais vão me colocar numa faculdade boa, mas a sua mente vai continuar pequena. Porque o texto diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como ele se vê, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Continua comigo, versículo 9, fala assim comigo, não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Toda pessoa que é ignorante, que não tem gnose, o prefixo ig tornou negativo, então ignorante é que não tem conhecimento. Às vezes o conhecimento não é porque ela não teve a oportunidade, ou porque ela quer mesmo ser ignorante. O que é a pessoa ignorante? É quando ela tromba de frente com a verdade, ela bate de frente com a verdade e ela não aceita aquela verdade. Então, tem coisas que eu não tenho que concordar, não está no meu campo de concordância, está no campo da realidade. Eu não concordo que eu sou negão, mesmo eu não concordando, serei negão o resto da vida. Ah, eu me identifico como um cachorro, eu posso latir, mas a minha estrutura é humano, é humanoide. Quem está me entendendo? Então assim, se você passa um ensinamento para alguém que é tolo, ela vai o quê? Desprezar. Por isso que tem um texto na Bíblia que Jesus ele é muito lindo, e eu não sei, às vezes a gente enxerga Jesus como alguém assim, todo almofadoso, né? Mas não é, porque ele fala assim, ó, não lance pérola aos porcos. Não joga a verdade aos porcos não, porque eles não vão valorizar. Isso ele estava retratando lá dos saduceus, dos fariseus, porque conheciam uma verdade, mas não estavam abertos a serem questionados sobre a verdade. Quem está me entendendo? Então, não fale com um tolo. Irmão, tenta convencer alguém que botou algo na cabeça que aquele caminho está errado. Tenta convencer. A pessoa pode estar quebrando a cara, e ela vai quebrar a cara consciente, mas ela vai. É como se fosse um animal que colocou aqui nele como é que chama esse negócio aqui? Uma viseira na frente dele,
que ele só vê aquilo ali. Então o texto fala, olha, isso aqui foi Amenópolis dizendo e Salomão escreveu: não dê pérola aos porcos, ou seja, não fale com um tolo, porque ele vai desprezar a sabedoria das suas palavras. Moço, mas o cara está trazendo prejuízo para o país, o cara está destruindo, não, mas roubou, mas fez. Ele está roubando, mas está fazendo. É jogar pérola aos porcos. Você está mostrando uma situação de prejuízo e a pessoa está o quê? Desprezando o que você está mostrando. Versículo 10. Quem está aprendendo algo aí? 10, olha o que diz: não remova os marcos antigos, nem entre nos campos os órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. O que é remover marco antigo? Eu expliquei isso na quinta-feira. É arrancar os pilares. Arrancou o pilar, você vai sucumbir. Arrancou o pilar dessa estrutura, ela vai implodir, ela vai estourar para dentro. Então, remover marcos antigos é você arrancar aquilo que é raiz. Por exemplo, a sua fé tem marcos que são antigos, que não podem ser removidos. Tipo, a sua adoração tem que ser exclusiva para quem, queridos? Acabou. Arrancou isso aí, arrancou sua fé. Adorou outra coisa que não seja Deus, matou sua fé, arrancou os marcos que sustentam a sua fé. Há um só batismo. Marco. Precisa batizar 2 vezes? Não, batizei uma vez, é válido. Há um só Senhor. Comecei a professar outros deuses. Arranquei o marco? Arranquei, ué. Então o texto fala, não remova os marcos antigos. Depois o texto fala, nem entre nos campos os órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Outra coisa que eu aprendo com você: toda injustiça será cobrada por Deus. Isso é digno de ser amém mesmo. Se não tiver de dar amém é porque o trem está feio, porque eu sou o cara que traga o prejuízo, né? Toda injustiça vai ser cobrada por Deus, toda. E Deus é forte em defender o fraco. Deus é especialista em defender a viúva. Deus é especialista em defender o que está perdido. É por isso que o Evangelho foi confundido por muitos. É por isso que o Evangelho foi negligenciado, jogado fora, porque o Evangelho na verdade é sobre perdão quando não quer perdoar. O Evangelho é sobre remissão quando a gente acha que não tem mais jeito. Sim ou não, meus amados? O Evangelho é dar oportunidade de forma igualitária para aquele que errou o tempo todo. Olha que loucura. Então, o texto fala, não mexe com quem é fraco, não, porque o Redentor dele vive. Ou seja, o Deus dele é vivo. E a gente pode ver isso na vida de Jó, nitidamente. No final, Jó falou o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Passei todo tipo de sofrimento, humilhação, perseguição, inclusive porque esse Redentor permitiu. Mas no final eu posso dizer, tudo que eu tenho foi em dobro. Eu sei que meu Redentor ele vive. Está aqui, ó. Outra coisa que eu aprendo com você, lendo aqui os ensinamentos, que aqui no caso é o 11º ensinamento, de Amenópolis por Salomão. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Fala comigo assim: eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer. Eu preciso conhecer e eu preciso prosseguir em conhecimento. Isso é um texto bíblico também. Eu preciso aprender e ir aperfeiçoando aquilo que eu estou aprendendo. Uma pessoa que acha que aprendeu de tudo na vida, que ela sabe de tudo, ela é uma pessoa que vai ser fracassada. Porque o fato dela achar que ela sabe de tudo negligencia que ela busque conhecimento. E é por isso que nas esferas da vida existem pessoas que são especialistas. Por exemplo, o Bruno é um cara especialista em tinta, mexe com isso o tempo todo. Eu não sei de nome de tinta, o Bruno conhece uma infinidade. Magela conhece sobre a questão de construir uma casa, eu não sei, sou péssimo em matemática. Mas se eu acho que eu sei de tudo, eu acabo negligenciando os saberes do outro. Você entende da tecnologia de câmera para poder funcionar em monitoramento? Eu não entendo. Eu sei de câmera de telefone, sei de pregação, sei de internet, algumas coisas. Quem está me entendendo? O texto fala, aplique o seu coração ao ensino.
Aplique os seus ouvidos às palavras de conhecimento. Irmãos, uma coisa que a gente precisa fazer, e é uma coisa que essa igreja ensina vocês, é serem amantes do conhecimento. Amém ou não amém? Ou busca conhecer, busca evoluir, tira da sua cabeça aquilo que não é pétreo. Por exemplo, a sua fé é pétrea, não mexe não. Sua salvação em Cristo, ela é pétrea, não mexe nisso. Mas algumas coisinhas que tem que ser removidas, remove isso. Eu até vi esses dias para trás, eu postei na verdade um vídeo de um pastor falando que a mulher de Deus tem que usar, não é calcinha, é aquela cirolona, porque aquilo é mulher de Deus. Cara, onde está escrito isso? Eu estava na escola bíblica dominical, eu não cheguei atrasado, estava dando aula e tive que trocar de roupa, porque nós temos um costume de dar ceia, não pode dar ceia de qualquer jeito, não é isso? Minha mãe até falou, vai lá, trocar de roupa, mas eu não tenho que vestir um terno para dar ceia. Então são coisas que quando eu vou conhecendo, eu vou evoluindo a minha mente, eu vou o quê, Lúcia? Abandonando. Eu não vou mudar aquilo que é pétreo para mim. Quem está me entendendo? Salvação, palavra de Deus. Fernando, isso eu não mudo. Não vou mudar. Mas coisas, não vou pintar o cabelo porque a mulher de Deus não pinta o cabelo. Não, irmã, pinta o cabelo só. Evolui. Muita gente foi lançada no inferno e no inferno esteve por causa disso. Não pode usar isso. Não pode usar aquilo outro. Não pode fazer isso. E aí eu me pergunto, onde está escrito isso? Porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, somente a Bíblia. Agora, o que eu acho, o que eu penso, é uma construção de acordo com a minha realidade. Quem está me entendendo? Mas aí o que acontece? Se eu busco conhecimento, eu vou evoluindo. Tudo vai evoluindo. Antigamente na igreja nossa aqui, lá na rua Sergipe, as cadeiras não eram brancas, e elas ficavam encardidas. Até que um dia tivemos a ideia de colocar a cadeira vermelha, porque o símbolo da igreja é o quê? Vermelho, não tem nada a ver com pomba-gira não, é porque o coração da igreja é vermelho. Aí, para a questão de organização, de limpeza, de não ter que ficar lavando cadeira de mês em mês, colocou vermelho as cadeiras, e olha aí para você ver, quanto tempo não lava essas cadeiras? E se fossem brancas? Estavam todas encardidas. Então, aqui ó, aplique o seu coração ao ensino, e os seus ouvidos às palavras de conhecimento, ou seja, busque sempre o que, Léo? Evoluir, busque sempre saber, busque sempre conhecer. Olha o outro conselho, versículo 13, não deixe a criança ser disciplinada, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá, ou seja, corta os meninos no chicote. Está aqui o conselho, e meu pai aplicava esse conselho em mim direto, isso. Você a castigará com a vara, e ele lia para mim esse texto de vez em quando ainda, está escrito lá, e você livrará a alma dela do inferno. O que isso aqui significa? Dizendo o seguinte, corrija os seus filhos, dá uma dura no menino. Irmãos, olhem para mim, um dos textos mais fundamentais para mim em particular, quando eu gosto de dar conselho para as pessoas que não conhecem a Bíblia, eu dou de João para o novo convertido, porque João mostra a perspectiva de Cristo, sendo já ressurreto, sendo Senhor, e eu gosto de indicar provérbios, principalmente para alguém que tem aquisição financeira mais alta, porque ele vai ler provérbios, vai se encantar com o tanto de conselho que tem aqui. Provérbios é rico, olha aqui, não deixe a criança sem disciplina, ou seja, corrija o seu filho, chama a atenção dele, seja duro com ele, e entra um detalhe aqui, meus amados, olha aqui para mim, filho, não deixa de amar pai. Pode ser duro com seu filho, eu não sou pai não, mas eu tive um pai que foi duro comigo, e eu dou a vida pelo meu pai. Pais que são fracos, criam filhos fracos que depois não respeitam eles. Quem está me entendendo? Está aqui, ó. Corrija o seu filho com vara. Pode disciplinar ele. Ele não vai morrer, não. Eu pensava que eu ia morrer de vez em quando, mas estou vivo. E engraçado, você vai apanhando o couro, vai endurecendo. Você vai ficando mais resistente com o passar do tempo. Não é, Sênis? O chicote já não dói como antes. Aí eles migram, né? Vai migrando de goiabeira para marmelo. Está aqui, corrija o seu filho, discipline ele. Aí tem um texto que fala assim, ó, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele tornar adulto, ele não vai se desviar desse caminho. Mas como é que eu faço isso?
Não é só mostrando ele, não. É disciplinando ele. É pegando o pé dele. É apertando ele. É mostrando para ele. É dizendo não. É questionando. Esse lápis da sua bolsa aí, onde você arrumou esse lápis que eu não te dei? Você não tem dinheiro? Onde você conseguiu esse lápis? Essa borracha aí, esse brinquedo, onde você conseguiu ele? Sim ou não, queridos? Está aqui, ó. Não deixe a criança em disciplina, porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Na verdade, o castigo dá é vida, porque se você coloca uma pessoa disciplinada, e uma pessoa disciplinada é educada, é cortês, evita problema. Agora, alguém indisciplinado, ele vai caçar problema o tempo todo. Então, traduzindo aqui o texto e a orientação, pode corrigir os meninos. De vez em quando eu vejo uns pais que eu falo assim, cara, não sei, isso vai dar muito certo não, se esse menino de jeito, não vai ser criado, não vai ser muito bom não, desse jeito não funciona. Ou o filho que é muito mimadozinho, não vai para frente. Aí a gente treina uns meninos para depois casar e ficar dando peso na vida das mulheres, com medo de luz apagada, com medo de barata, sabe? Mas por causa de quê? Porque às vezes a gente não pega duro. Outro conselho, quem está aprendendo alguma coisa? Versículo 17, fala assim comigo: não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo. Olha que texto maravilhoso que parece que não tem muito sentido. O texto fala: não tenha inveja dos pecadores. Por que o texto fala isso? Porque não necessariamente o pecador vai ser um afortunado. Já reparou que a gente acredita que quando nós convertemos e servimos a Deus, a gente tem que ser um povo abençoado, e quando eu falo abençoado é ter dinheiro? O texto fala o seguinte aqui, ó, não tenha inveja dos pecadores, porque, vamos traduzir uma linguagem aqui, nem sempre os pecadores são fracos, nem sempre os pecadores perderam a aquisição, sim ou não? Geralmente parece que quanto mais pecador mais coisa financeira tem, porque dá calote nos outros, rouba os outros, trapaceia os outros, e quem é mais justo acaba perecendo. Aí o texto fala o seguinte, olha, não tenha inveja daquele que comete pecado, mesmo que o pecador tenha mais que você, mesmo que o pecador seja mais lisonjeado que você, mesmo que o pecador consiga mais coisas que você, não tenha inveja dele. E a palavra invejar aqui é tentar ser semelhante a ele. Traduzindo, não entra no plano de ficar querendo ser como alguém que não serve a Deus, no sentido de, vou fazer isso para conquistar isso. Por isso que o texto fala em Provérbios, no capítulo 1 mesmo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu vou ter sabedoria, mas antes de tudo, eu preciso ter temor de Deus. E aquele que é pecador tem temor de Deus, irmãos? Não, ele dá calote, ele trapaceia, tudo envolto de uma conquista. Por isso o texto fala, não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere, permaneça, faça as coisas debaixo da luz, faça as coisas em sobriedade, não trapaceie ninguém. Olha, Deus vai cobrar daquele que você faz injustiça com ele. Essa é a ideia do texto. Mais um conselho, meu tempo está acabando. 15º conselho, versículo 19, escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto, não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam em quê? Na pobreza. Acabam, Roseli, cara, dando aula, Roseli, eu estou pregando, Roseli, acabam na pobreza, e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. O que o texto está enfatizando? Sobre o excesso de qualquer coisa traz prejuízo. Excesso de trabalhar traz prejuízo, Sérgio? Traz, você fica meio doidinho daqui a uns tempos. Trabalha, que você adoece, e vai gastar todo o seu dinheiro pagando o quê? Um psicólogo ou um psiquiatra para consertar você. Todo cuidado em excesso traz prejuízo? Traz. Você cria um filho mimado, você cria um adulto irresponsável, porque todo tipo de excesso
causa prejuízo. Tomar Coca-Cola demais traz prejuízo? Traz diabetes, tipo A, tipo B. Então qualquer coisa que seja em excesso, comer demais traz prejuízo? Traz pneu, chama glutonaria o pecado. Então tudo que é excesso demais traz prejuízo, sendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Vir à igreja demais traz prejuízo? Traz. Você perde seu povo, você perde o povo da sua casa, porque daqui a pouco falar de Bíblia o tempo todo nos lugares que não convém traz prejuízo? Traz, você vai ser mandado embora. Oh, que pena. E Deus não vai entrar em nada disso aí, porque traz prejuízo. Na hora de mexer, quem mexe com conta no Sicoob lá, no Sicoob, o cara tem que ter um tempinho extra para poder ir lá e esfriar a cabeça, não é isso? Não é isso? Porque ele mexe com conta. Agora imagina você está trabalhando com um cara o tempo todo falando de Bíblia lá, mexendo com dinheiro. Não dá certo. Da faculdade, do seminário. Não funciona. Então o que acontece? Todo o excesso, ele causa um prejuízo. Excesso de comida salgada traz o quê? É pressão alta. Então todo o excesso vai causar prejuízo. Outra coisa que eu aprendo com vocês. Olha o que diz aqui. Escute, meu filho, seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Outro conselho, 22. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Fala comigo assim: compre a verdade e não a venda. Eu não concordo, não. A verdade é comprado, Faculdade, como é que é paga? É com dinheiro. Você escuta o que lá? Verdades sobre uma matéria específica. Tudo é comprado. Mas em relação à igreja, não. O seu tempo é comprado. Você está aqui. Não é financeiro, mas foi comprado. Você vendeu o seu tempo para estar aqui. Sim ou não? Você podia estar em qualquer outro lugar. Então, o que diz o texto? Compre a verdade. Negocie sempre em comprar coisas que são verdades. Adquira verdades para a sua vida. Gaste, invista naquilo que seja bom para você. Conhecimento. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz em que gerar um filho sábio e terá nele a sua alegria. Dê essa alegria a seu pai e a sua mãe, e que se encha de felicidade aquele que deu a luz. Então, mais uma vez, ele bate na tecla: sabedoria, conhecimento, evolua, e os seus pais se orgulharão disso. Mais um para a gente acabar. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como o assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Esse outro texto aqui está aplicando nesse contexto bíblico aqui. Então, qual que é o conselho? Não se envolva em laços de amores fictícios. Não se envolva em relacionamentos fictícios. No caso aqui é com a prostituta que o texto está dizendo. Ou seja, não se apegue a derramar o seu tempo, o seu amor, com pessoas que não têm compromisso com você. Mais um. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? A palavra demorar aqui significa aquele que exagera. Demorar aqui dá ênfase àquele que está em excesso. Novamente pontuando que todo tipo de excesso faz mal, tá? Vamos lá. Não olhe para o vinho quando se mostrar vermelho,
e quando resplandecer no copo e descer suavemente, ou seja, está com mais teor de álcool. Pois no fim morderá como uma cobra e picará como uma víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, ficar tonto, perder noção. E o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Como é que as pessoas acabam dizendo coisas que estão no fundo do seu coração? Quando estão sóbrias ou embriagadas? Embriagadas. Por quê? Quando você embriaga, você perde o tateamento, você perde a noção de onde você está. A sua língua, como diz os outros, fica igual a língua de papagaio, fica frouxa. Você fala tudo. Tudo que está no seu coração, você acaba o quê? Pondo para fora. Você acaba revelando. E aí o conselho de Amenópone em Salomão é: não se entregue ao vinho. Não seja um beberrão. Não seja alguém que vai ser induzido pelo álcool. Mais um. Você será como o que se deita no meio do mar. A continuação. E como o que se deita no alto do mastro de um navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. O que ele está dizendo sobre isso aqui? Ressaca. Fui espancado, mas não doeu. Ele está mencionando sobre a questão da pessoa que fez o quê? O uso excessivo do álcool. Alguém que bebe muito, o que ela acorda no dia seguinte? Ressaca. Parecendo que um caminhão passou por cima dele. Então está aqui, ó. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita nos altos mastros do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas não sentir nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Alguém que se tornou alcoólatra, o que ele faz após tomar bastante álcool e ficar com ressaca? Qual que é o dito dele? Beber para poder rebater novamente, melhorar. E aí fica num loop infinito, né? Fica ruim e fica bom de novo, ruim e bom, e assim continua. Por isso o texto fala: vai perder tudo, vai entrar em ruína. Em ruína por quê? Por causa desse looping. Se eu me torno um alcoólatra, bebo o tempo todo, e toda vez que eu entro em ressaca, porque ressaca vai acontecer, e aí eu vou lá e bebo novamente, o que acontece? Eu vou entrar em pobreza, não vou trabalhar, não vou escovar os dentes, não vou tomar banho, vou perder meu casamento, vou perder meus filhos. Quem foi abençoado, meus amados? Tem mais uns 19 conselhos aqui para frente aqui, mas o tempo não dá. O que eu quero trazer para você? Eu quero trazer para você um conhecimento que te amadurece. Eu quero firmar com você um compromisso que eu fiz na quinta-feira. Leia Provérbios. Pega esses mesmos textos que eu citei aqui, chega na sua casa, lê. Nem que seja um versículo por dia de Provérbios, que você vai evitar um tantão de problema. Se a gente praticar o que está em Provérbios, vou dizer que 90% dos nossos problemas vão acabar. Porque até sobre a questão de ser um financiador de dívidas, em Provérbios fala. Provérbios ensina até você não pegar dinheiro emprestado e nem a emprestar dinheiro. Provérbios ensina para você não ser fiador de ninguém, ou seja, assumir um compromisso que não é seu. Por isso que vem um texto que fala: errais por não conhecer as Escrituras. Aí depois fala sobre o poder de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quer ser um bom crente e quer evitar problemas? Busque conhecimento. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Quem foi abençoado? Pai, nessa manhã nós queremos, como a gente sempre faz, evoluir como crentes, aprender mais a palavra do Senhor. Por isso, nessa manhã, fixa em nosso coração como se fosse uma pedra esse ensinamento, para que a gente possa aprender a crescer. No tempo de corrigir os filhos, que a gente tenha essa autoridade. No tempo de tomar decisões, que a gente aprenda a tomar as decisões certas. Fundamente o nosso coração na Tua palavra, para que a gente não possa nem pecar contra o Senhor, nem contra nós mesmos. Por isso, Deus, nos fortalece no conhecimento. Faça-nos como homens e mulheres sábias aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje para todo sempre. Vá em paz, beijo no coração. Deus abençoe.